Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui para a gente encurtar essa distância que se faz necessária nesse momento, para que a gente possa, então, dar continuidade ao nosso conteúdo, porque no último conteúdo que nós vimos em sala, nós falamos sobre o processo renascentista. Para falar do processo renascentista, nós tivemos que retomar a todo um processo de mudança que vinha acontecendo em toda a Europa desde o século XI, que é o processo das transformações sociais, econômicas, políticas, pois o sistema político, a partir do momento da formação dos Estados nacionais, ele é outro cenário, ele passa a ser outro. Em toda a Europa, alguns países ainda não tinham a formação, não eram nações independentes, como era o caso de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, que nós já estudamos. Então, dentro desse processo renascentista, nós falamos do processo das transformações, principalmente do pensamento do homem. O homem, ele passa, então, a ser o centro do universo, no sentido que ele passa a buscar respostas para os seus questionamentos sem ligar isso à sua fé, porque antes o que predominava era a ideia teocentrista. A partir do processo do desenvolvimento das ideias renascentistas, nós vimos o surgimento de uma outra ideia que era contrária a essa, que era o antropocentrismo. Então, dentro dessas ideias, o homem ele passou também a questionar e a ter uma liberdade maior para criticar a postura que a igreja adotava até o momento referente a algumas questões, como, por exemplo, a questão do acúmulo de riquezas. Isso por quê? Porque surgiu uma nova classe social, que era a burguesia, que estava buscando uma ascensão econômica nesse processo que objetivava lucros. Porém, a igreja condenava essa prática de lucros. Então, o processo da reforma protestante é o que nós vamos trabalhar no decorrer desse capítulo. Nós vamos falar sobre as novas vertentes do cristianismo que irá surgir, que é o luteranismo, o anabatismo e o anglicanismo. E a partir daqui, então, é importante que a gente consiga compreender, eu já falei sobre o processo dos antecedentes, compreender o que esses reformadores criticavam diante da Igreja Católica. Primeiramente, existia uma tensão entre a monarquia e o Papa, uma tensão entre o rei e o Papa. Isso por quê? Porque a Igreja ainda tinha uma grande influência e os monarcas eles se sentiam incomodados com essa influência da Igreja Católica e se sentiam limitados também. Então, o objetivo era limitar o poder da Igreja. Além disso, também existia uma crise do próprio sistema feudal. Estou trabalhando com vocês desde o início do ano no processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A crise feudal, ela partia principalmente porque os nobres eles desejavam ampliar suas propriedades e eles não conseguiam porque a igreja ela era a maior detentora de propriedades de terra nesse período. Então, vem uma insatisfação também por parte dessa nobreza, principalmente a nobreza da Alemanha, que se incomodava com essas questões. E vem também um descontentamento da burguesia. Por que a burguesia estava descontente? Lembra que eu já falei da questão do lucro que essa burguesia buscava? Então, a Igreja Católica ela condenava a prática do lucro e ela condenava também a usura. O que era a usura? Era emprestar dinheiro a juros. E com isso surgiu o descontentamento por parte da burguesia que se sentia prejudicada. Por qual motivo a igreja ela é uma das maiores detentoras de terras, acumuladoras de bens, e nós não podemos enriquecer também. Então eles se sentiam incomodados também com a postura que a igreja exercia nesse cenário. Um outro motivo que vai levar a igreja a ser questionada é a questão da corrupção da moral do clero. Corrupção em que sentido? Por exemplo, a igreja condena a prática da obtenção do lucro, a igreja condena a prática do acúmulo da riqueza, no entanto, a igreja ostentava no período com grandes construções, ostentava no período com, por exemplo, papas com igrejas decoradas a ouro no período. Então, eram práticas que a igreja condenava, no entanto, ela mantinha tais práticas. Então, a corrupção moral do clero incomodava também as pessoas nesse processo. E duas práticas católicas eram alvo de crítica. Uma era a simonia, que era o comércio das relíquias da própria igreja, dos cargos eclesiásticos, e a venda também do perdão do pecado, que é chamado de indulgências.
Bem, depois de abordar, então, as causas que levaram ao processo de surgimento da reforma protestante, nós vamos falar da primeira dela, que é a reforma luterana. Ainda no início da Idade Moderna, a Alemanha era uma nação que não tinha uma declaração de independência, como foi o caso de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra. Então, tinha uma independência administrativa, mas eles tinham uma certa lealdade, reconhecia uma certa lealdade ao rei do Sacro Império Romano Germânico. Com isso, o Papa ele tinha total liberdade na participação das decisões políticas, econômicas e sociais também. O Papa Leão X, então, em 1517, ele vai propor a criação de uma nova indulgência. O que era previsto nessa indulgência? Era previsto que aqueles que auxiliassem no processo de construção da Basílica de São Pedro, localizada em Roma, eles teriam a remissão dos seus pecados. Porém, um monge da igreja ele vai se revoltar, ele vai se indignar com a proposta dessa indulgência. Martinho Lutero, então, vai criar 95 teses contrapondo alguns dogmas, algumas regras da igreja, solicitando que a igreja passasse por um processo de reforma. É claro que ele não será atendido. O Papa vai pedir que ele venha declarar um pedido de desculpas oficial à igreja. Ele não faz esse pedido de desculpa, ele não se retrata. 3 anos depois, então, da criação das suas teses, em 1520, o Papa ele vai solicitar que todas as suas declarações elas sejam queimadas e vai determinar um prazo de 60 dias para que ele confesse que tudo que ele fez não passou de um engano. Porém, ele não vai fazer isso, ele será excomungado da igreja e ele vai criar uma nova vertente cristã. Assim vai surgir, então, uma nova religião, que é o luteranismo. Ele acreditava que, nesse processo, a verdadeira salvação, ela viria através da fé, e ele vai contar com o apoio da nobreza e da burguesia, que estava em ascensão, e os camponeses vão ver uma espécie de esperança em tudo aquilo que era discutido por Martinho Lutero, mas não terão apoio algum. Contrários às ideias tanto de Martinho Lutero quanto da igreja, vai surgir uma outra vertente religiosa, que é os anabatistas, ou os rebatizadores. Esses eles diziam que as ideias de Lutero eram rasas, que elas não atingiriam nenhum tipo de discussão ou mudança social. Eles eram mais radicais, esse grupo. Eles também eram contrário à ideia do batismo ainda na infância, porque ele dizia só quando a pessoa tivesse consciência do ato era o momento dela ser batizada, então somente na idade adulta. Eles se opunham também à igreja, aos reformadores, e à questão também da separação entre a igreja e o Estado. Eles serão bastante perseguidos, tanto pelos camponeses, quanto também pela própria igreja, inclusive terão punições igual ao dos hereges no período na Alemanha. E no nosso país, nós temos em 3 estados algumas igrejas sedes dessa religião, que é a igreja pentecostal anabatista, que é localizada no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também em São Paulo. Uma outra vertente religiosa que vai surgir nesse contexto é a anglicana. Essa vertente religiosa vai surgir na Inglaterra, principalmente através do governo do Henrique VII. Isso porque ele vai ter 2 interesses. Ele vai ter um interesse pessoal, íntimo pessoal, e vai ter um interesse também econômico. O interesse pessoal era porque ele era casado com Catarina de Aragão, ele queria o divórcio para se casar com uma outra pessoa, já que ela só tinha tido uma filha herdeira, que era Maria, e ele queria um filho homem que pudesse herdar o seu trono. Como a sua esposa já tinha tido uma série de abortos, então ele alegou isso à igreja. A igreja não aceitou, mesmo assim ele se casa com Ana Bolena, a igreja não reconhece esse casamento. Depois que a igreja não reconhece esse casamento, ele decide então romper com a igreja católica e vai criar os chamados atos de supremacia. A partir de então, a igreja ela estaria subordinada ao Estado, estaria subordinada então ao rei, e não o contrário, ou não tendo mais uma aliança direta. E aí, com isso, ele cria a igreja anglicana.
E até os dias de hoje, a religião anglicana, ela é predominante em toda a Inglaterra. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o processo da reforma protestante e as novas vertentes que surgiram a partir do processo dessa reforma. Agora eu vou deixar para vocês alguns exercícios do próprio livro referente aos conceituais. Eu quero que vocês façam de 1 a 4, então, exercício 1, 2, 3 e 4. E dos conceituais, eu quero que vocês façam o 1, o 3 e o 4. Eu estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar pelo aplicativo, que eu consigo estar respondendo vocês. E no mais é isso, eu estou com saudade de vocês, espero que todos vocês estejam bem, que tudo isso passe logo e que a gente possa se reencontrar para as nossas aulas presenciais. Um beijo a todos.